Qual a origem do Dia Internacional das Mulheres? E o que a luta pelo voto feminino tem a ver com isso? Uma história que envolve mulheres socialistas e comunistas da Rússia, Alemanha, Estados Unidos, em ações em rede com vários países. Este é um resumo do livro As Origens e a Comemoração do Dia Internacional das Mulheres, de Ana Isabel Álvares Gonzalez, da Espanha, lançado em 1999. No Brasil foi em 2010 o lançamento, organizado pela editora Expressão Popular e pela Sempre Viva Organização Feminista, SOF. Este resumo é de autoria de Daniela Álvares Bescoff, cientista política e escritora. Você pode encontrar mais informações sobre o seu trabalho em palavraemeia.com e também no Instagram, em Laboratório de Teoria. Então vamos lá. Em 2021, completou 100 anos do primeiro Dia Internacional das Mulheres, comemorado no 8 de março, a partir de uma decisão coletiva propondo este dia, ou seja, antes de 1921, o 8 de março já havia sido palco para as reivindicações, as lutas, as comemorações do Dia da Mulher. Este dia ocorreu também em janeiro, em fevereiro, em março, até 1921, em vários países diferentes, organizado, por vários grupos diferentes. O que ocorre? Em 1920, ocorre um encontro propondo que a partir de 1921, essa data passasse sempre a ocorrer no dia 8 de março, em todos os países. Então, foi essa proposta que ocorreu. Então, é a partir de 1921 que o 8 de março fica, então, definido como o Dia Internacional das Mulheres. Iremos ver, então, esse detalhe, esses detalhes desse processo todo ao longo da fala. Então, vamos lá, vamos falar sobre as datas marcantes das origens do 8 de março. Bom, então, entre 1818 até 1848 nos Estados Unidos, mulheres reunidas em torno da luta abolicionista e a luta anti-escravista no país passaram a se organizar pelo sufrágio feminino, já que nestas organizações mistas, onde havia homens e mulheres, muitas vezes as mulheres eram impedidas de participar dos debates, de assinar as resoluções. Então elas passaram a se organizar entre mulheres, e então criaram organizações abolicionistas, apenas de mulheres. A partir de 1848 até 1908, então tem o desenvolvimento dos movimentos de mulheres sufragistas, então que estavam reunidas com essa pauta de lutar pelo voto feminino. Foram vários grupos que se desenvolveram durante essas décadas, e durante esse período se fez presente a divisão entre o que se denominava de sufragistas burguesas e também as sufragistas socialistas. As sufragistas socialistas, nos Estados Unidos, estavam muito associadas aos partidos socialistas, e as sufragistas burguesas eram mulheres que privilegiadas economicamente e que não estavam nos partidos, mas também estavam pautando essa questão do voto feminino, porém a partir de uma outra perspectiva. As socialistas, elas pautavam esse debate dentro de um debate também inserido a partir da relação com outros elementos, questionando a exploração capitalista, questionando a exploração da classe trabalhadora, E as sufragistas burguesas, elas não aprofundavam esses vários elementos relativos à exploração das mulheres, à exploração de grupos sociais que não fossem as mulheres, As socialistas também estavam falando das explorações relativas aos homens trabalhadores, por exemplo. Então, eram discursos que se diferenciavam, mas também se aproximavam. O que aproximava esses dois grupos era justamente a luta pelo voto das mulheres. Então, é importante entender que nesse período houveram vários grupos, vários movimentos, encontros, e essas divergências eram inclusive colocadas em debates, Muitas vezes esses grupos diferentes assinavam resoluções conjuntas, em outros encontros se discordavam. Então, esses detalhes podem ser melhor entendidos
no livro, né? Então, recomendo a leitura do livro. Então, vamos voltar aqui para a Alemanha, né? No final do século XIX, início do século XX, o movimento socialista e as mulheres dentro do movimento socialista estavam também pautando o sufrágio das mulheres, né? E também, assim como as mulheres das socialistas dos Estados Unidos, estavam debatendo também esse tema do sufrágio aliado a outros temas, né? O questionamento da propriedade privada, né? Dos meios de produção, a legislação trabalhista, as críticas ao capitalismo, entre outros. E, bom, então início do século XX, vamos voltar ali para os Estados Unidos em 1908. As mulheres presentes no Congresso Internacional do Partido Socialista Americano aprovam uma moção. Então elas propõem que passe a existir uma campanha ativa pelo sufrágio feminino. Então, em 1909, né, nos Estados Unidos, no ano seguinte, houve então celebrações do que ficou entendido como o Dia da Mulher. Essas celebrações ocorreram em vários estados em datas diferentes, né, em 31 de janeiro e também 28 de fevereiro, com o objetivo de continuar pautando o sufrágio feminino e as lutas das mulheres socialistas. Em 1910, nos Estados Unidos, as comemorações desse Dia da Mulher ocorrem novamente no último domingo de fevereiro, né, organizado pelas mulheres socialistas. Então, ano a ano, essa pauta continuava sendo colocada através de dias simbólicos de luta, né? Bom, em 1910, na Dinamarca, ocorre a segunda Conferência Internacional de Mulheres Socialistas e é aprovada uma moção. A proposta é que mulheres socialistas de todos os países, né, organizassem um dia especial das mulheres, né? Então, abre aspas, cujo objetivo será promover o direito de voto das mulheres, fecha aspas, a partir da perspectiva socialista e internacionalista, né? Então, vamos lá. Em 1911, países da Europa, vários países, então, organizado, né, pelas mulheres socialistas, é comemorado o Dia Internacional das Mulheres, né, no dia 19 de março, né, então ocorre. Então, este dia viria a ser comemorado até 1914, em datas diversas, nesses vários países, que foi quando, então, começa a Primeira Guerra Mundial, né? Então, vamos lá. 1914, nos Estados Unidos. O Dia da Mulher, organizado pelas mulheres do Partido Socialista Americano e focado nas reivindicações pelo voto feminino, foi celebrado pela última vez. É importante lembrar, última vez neste momento histórico, neste país. O que aconteceu? Neste ano, a ala mais conservadora do partido, né, do PSA, que é o Partido Socialista Americano, essa ala conservadora passou a controlar os órgãos executivos, né, do partido. Então, em 1915, ela dissolve o Comitê Nacional da Mulher, que organizava o Dia da Mulher. Então, a gente pode ver que mesmo dentro dos partidos, dentro das organizações, havia muitas vezes divergências, rupturas, cisões, né, crises, debates, que mostra que mesmo dentro de organizações, as mulheres também estão sempre ali lutando, questionando e colocando a pauta da violência contra as mulheres. Em 1914, a Alemanha, Suécia e Rússia comemoram pela primeira vez o Dia Internacional da Mulher no dia 8 de março, porém, ainda não se sabe o que motivou a data conjunta entre os três países. Em 1917, na Rússia, no dia 8 de março, que na época equivalia ao dia 23 de fevereiro no calendário russo daquela época, as mulheres da capital de Petrogrado, né, então as chefes de família, parentes de soldados, donas de casa, operárias, saíram às ruas para protestar contra a escassez e alto preço dos alimentos. Então elas marcharam pela cidade até se acantonarem sob as pontes do rio Neva. No dia seguinte já eram 190 mil mulheres nas ruas entoando, abre aspas, pão, nossos filhos estão morrendo de fome, fecha aspas, arremessando pedras e pedaços de gelo à polícia. Então foi uma grande manifestação, né? A historiografia ainda debate se foi uma questão organizada ou se foi um evento espontâneo, mas o fato é que tinha uma grande quantidade de mulheres nas ruas
e muitas historiadoras, então, colocam esse evento como o início aí da Revolução Russa, né, seria o estopim que vai durante todo o ano ter várias datas em relação a isso. Então, seria no 8 de março, que é o 23 de fevereiro daquele momento, né? Então, o que acontece? No dia 10 de março, depois desse estopim organizado pelas mulheres, inicia-se a greve geral em toda a capital. Depois, no dia 12, né, de março, é criado os sovietes, que é o Conselho dos Operários, né, então os sovietes de Petrogrado. No dia 14 de março é criado um governo provisório e no dia 17 o exército ele se incorpora aos revolucionários. Então o czar Nicolau II renuncia e neste momento então a Rússia se converte em uma república. Bom, então aí a gente tem todo o desenrolar, né, de 1917 no que a gente conhece como Revolução Russa. Esse processo que se iniciou e teve todo aí o século XX durante vários momentos diferentes sobre isso, sobre esse tema. Mas nesse início houve essas datas importantes. O que acontece em 1920, né? Ocorre a segunda Conferência Internacional de Mulheres Comunistas e é aprovada, né, a proposta de se celebrar o Dia Internacional das Mulheres no 8 de março, como eu falei ali no início da fala. E essa proposta faz uma referência ao início da Revolução Russa, né, iniciada pelas mulheres de Petrogrado no dia 8 de março de 1917. Então, em 1921, na Rússia, a gente tem a primeira comemoração do Dia Internacional das Mulheres no 8 de março, estabelecido a partir de decisão coletiva no ano anterior. Então, este breve resumo aí sobre o livro, né, de Ana Isabel Álvares Gonzalez, sobre essa importante data para as mulheres, para a sociedade, né, diz respeito, é uma data simbólica que pauta ano a ano as demandas, as reivindicações, as questões, os debates que as mulheres estão colocando em relação às violências várias, né, que ocorrem contra as mulheres nos vários países. Então, hoje temos aí o 8 de março como uma data importantíssima em todos os países, praticamente todos os países se comemora, se coloca como um dia de luta, né? E inclusive o 8 de março ele se espalha para o mês de março inteiro como um mês simbólico de estar pautando esses debates, indo para as ruas, né, através de marchas, manifestações, promoção de debates e tudo mais, para ressaltar as lutas que ocorrem ao longo de todo o ano, né? Então este é o resumo, né, desta história. Falamos então sobre as origens do 8 de março.